Camila foi outra corajosa, ousada, que eu falei, Camila, olha, semana que vem, assim, tem 3 dias, você pode vir dar uma palestra pra gente? Ela, claro, Deia. A gente também conheceu a Camila através de outra conexão, de uma pessoa muito especial, que não pôde estar aqui hoje, que está em outro evento, prestigiando outro evento também. E eu fico muito feliz. Camila, seja bem-vinda. Arrasa, o palco é teu. Isabela. Bom dia, bom dia. Bom dia, muito obrigada à organização, né? As meninas prepararam tudo muito rápido e conseguiram entregar uma excelência. Ter aqui participantes lindas, maravilhosas, cheirosas. E eu vim aqui para trazer para vocês hoje algo que foi falado, né? As meninas explanaram aqui, abriram um pouco dos bastidores do negócio dela, dos negócios delas, mas eu vim trazer algo mais profundo, além da técnica. A técnica, falando para as pessoas que são profissionais da beleza, e aqui eu vi que hoje também tem outros que não são da área, serve também, porque a técnica, ela nos trouxe até aqui. Mas não é somente ela que vai levar para o próximo nível. Pode passar. Eu sou Camila Maia, sou da Terrinha do Sol. Quem aqui é da Terrinha do Sol? Cadê a Ju? Cadê a Clarice? Moro em Valdobbiadene, no Vêneto. Já estou aqui na Itália há 5 anos. Eu me considero assim uma recém-nascida aqui em terras italianas. Já estou na minha segunda imigração. Não saí do Brasil para vir para a Itália. A Itália acabou me escolhendo e eu estou por aqui. Sou formada em marketing, também sou formada em comissária de voo. E há 6 anos eu tive uma grande mudança, fiz uma transição de carreira e atuo no setor da beleza. Hoje o que eu vou trazer para vocês não é uma aula técnica, eu quero que vocês fiquem bem tranquilas. Vocês estão confortáveis, gente? Tá todo mundo bem? Aí eu sei que vocês estão com fome, mas dá uma segurada que a gente alimenta aqui o cérebro, depois a gente alimenta a pança. Eu quero trazer para vocês consciência, insights, e que vocês possam sair daqui com inspirações. Afinal, a nossa zona de conforto, né, que a gente tanto escuta falar, é um lugar muito bom. Mas lá também não acontece absolutamente nada. E falando sobre isso, vocês estão aí lindas, bem posicionadas e acabaram de me dizer que estão confortáveis. Então agora eu vou pedir para vocês levantarem e simplesmente trocar de lugar. Do jeito que vocês estão, vocês vão só trocar de canto. Vamos lá, posso contar com vocês? Fazer aqui uma dancinha das cadeiras. Vai passar aí próximo. Brava, brava. Meninas, conseguiram se acoplar aí nos lugares de vocês? Esse pequeno movimento é assim, uma milésimo de partícula do que acontece quando a gente migra. A gente sai do nosso lugar, a gente está lá na nossa terra, a gente pega nossas coisas, atravessa o oceano e vem para um outro país, para uma nova cultura, para um outro idioma, principalmente um novo perfil de cliente. Então, essa experiência aqui que vocês passaram é só para vocês entenderem. Vocês estavam super confortáveis no local de vocês, tudo ok. Então, vocês mudaram de canto, isso já trouxe um certo desconforto. Isso já fez um movimento. E quando a gente se movimenta, as coisas acontecem. Quando a gente fala sobre movimento, sobre sair da zona de conforto, aí vem uma crença que, no meu ponto de vista, eu não gosto muito de usar essa expressão, que é o tão famoso começar do zero. Mas quem começa do zero, no meu ponto de vista, é um bebê, que ele não sabe falar, ele não sabe caminhar, ele não sabe se alimentar. Nós podemos aplicar a nossa experiência de vida do que foi positivo e o do que não foi positivo e implantar no nosso recomeço de vida, que é basicamente isso que a gente faz quando a gente migra. Pode passar. Nós, quando imigramos, nós trazemos conosco, eu vi aqui que muita gente já pegou a bolsinha, ó, e já trouxe.
E nós fazemos isso quando a gente migra, porque nós trazemos algo que é nosso. As meninas falaram isso. Nós trazemos algo que é genuíno, é a nossa brasilidade, é algo que é a nossa identidade e não tem quem tire. A gente nasceu com isso e é o nosso grande diferencial. É, como eu costumo falar, o nosso ouro. Pode passar. Nós que somos profissionais da beleza, nós somos referências mundialmente, inclusive nos mercados árabes. Quem quiser investir, né, além de toda a Europa, a Ásia, o mercado árabe está bem aberto para os profissionais da beleza. Temos uma remuneração alta, referências em técnicas avançadas. Vou até colocar aqui um parêntese, a Deia pediu para eu correr um pouquinho, mas eu preciso falar sobre isso. Nós temos várias regiões diferentes do Brasil, então a profissional da beleza, ela trata com vários tipos de pele, com vários tipos de cabelo. Então a gente já tem um olhar mais apurado para contentar tanto o público europeu como o público brasileiro que nós atendemos. Então, dito isso, pode passar. É uma grande responsabilidade. Porque, por exemplo, eu quando cheguei aqui, eu fui morar numa cidade que tinha 300 pessoas, ninguém me conhecia, eu conhecia 5 pessoas e vinha gente que eu não sabia nem de onde para fazer um tratamento com a brasiliana. Então, eu poderia entregar um tratamento lixo, mas a pessoa estava lá batendo na minha porta porque ela queria fazer com brasileira. E a gente foi ensinada que ser muito boa na nossa técnica era o suficiente. Porque vamos pensar comigo. Eu sou brasileira. Eu tenho todo o meu borogodó. Eu consigo me adaptar. Mas não é só isso que vai fazer a gente se diferenciar e permanecer no mercado. Quando a gente fala sobre ser boa na técnica, ser o suficiente, isso é uma grande mentira. A gente tem a técnica, mas ela sozinha não vai se sustentar. Pode passar. Quem aí, como eu, que a foto é uma ou foi, em algum momento da vida de vocês, caçadora de cursos? Levanta aí a mão. Quem se identifica? Porque eu era assim, ó. Gente, quando eu trabalhava na aviação, assim, o grande repertório, tudo que era curso eu fiz. Até curso de autodefesa, de sequestro de aeronave, tudo eu tava dentro. Quando eu migrei para estética, área de embelezamento, todos os cursos eu fazia. Então, eu me tornei uma grande caçadora de cursos, que é sempre válido. Nós temos, eu não estou trazendo aqui que não é isso. Vocês vão entender no final porque que eu estou trazendo esse contexto. Mas que nós não... Pode passar. Que nós não estamos dentro da roda do hamster. Vocês sabem o que é a roda do hamster, né? Ele fica ali naquele movimento o tempo inteiro e não sai dali. E dali ele vai continuar até não ter mais nem força para correr. Então, até quando a gente vai ficar olhando para aquele lado, para frente, sem olhar para o lado? Como é que a gente vai conseguir sair da roda de hamster? Pode passar. Eu trouxe para vocês ferramentas que são fundamentais, que são baseadas em fatos reais, porque eu falo o que eu já experienciei, o que eu tive resultado, que são a comunicação, eu coloquei ela junto com o network, porque elas duas não tem como separar, identidade profissional, mentalidade sem fronteiras e visão de futuro. Essas são as ferramentas. Pode passar. Porém, nada disso daqui que eu falei para vocês vai ter resultado se antes de tudo isso, pode passar, vocês não investirem em algo que é importantíssimo e vai funcionar tanto para a vida profissional de vocês como para a vida pessoal, que é o autoconhecimento. Isso é a grande virada de chave. Porque quando você se conhece, você sabe os seus limites, você sabe as suas vulnerabilidades e sabe como lidar com elas, tudo que vem depois é lucro. Não adianta você fazer o curso com mais top,
o fodão se você tá toda desorganizada, se você não sabe o que é um business plan, se você não se conhece, você não sabe nem o que é que você gosta. A gente, às vezes, não percebe, mas a gente não sabe o que a gente gosta. A gente pega influência, a gente é treinado para fazer o que a gente escuta. 95% dos nossos pensamentos nem são nossos, vocês sabiam disso? É do que a gente vê, é do que a gente escuta. Então, quando nós entendemos isso, investimos nisso, no autoconhecimento, a chave vira. E a partir disso, a gente pode usar as outras ferramentas que estão disponíveis para conseguir chegar onde a gente quer chegar. Pode passar. Eu não sei qual é o seu porquê. Eu não sei qual é o porquê da Duda, eu não sei qual é o porquê da Jéssica, da Deia, mas você sabe. E quando a gente sabe o nosso porquê, todos os desafios que a gente encontrar, eles vão se tornar impulso para poder a gente chegar mais longe. Pode passar. E, dito isso, vamos para as ferramentas. A tão famosa comunicação e o network. Eu trouxe aqui 2 perfis de profissional. A profissional que faz bem, capacitada, gente boa. E a profissional que é lembrada. Quantas vezes nós vemos pessoas que nem têm um serviço melhor, nem têm um acabamento melhor, nem sabe falar uma concordância verbal direito, e ela está faturando. Ela tem cliente, ela tem agenda cheia. E aquela lá, certinha, bonitinha, não tem. Por quê? O que é que essa profissional que é lembrada faz que essa daqui não está fazendo para diferenciar? Ela não está usando a comunicação e o network. Pode passar. 85% do dinheiro que a gente recebe, que a gente faz na vida, ele vem do network. Isso daqui não sou eu que estou dizendo. Tem um livro do James Bottom, que vocês podem procurar, que fala exatamente sobre isso. É um livro somente sobre network. As pessoas, elas têm medo, mais medo de falar em público do que de morrer. As pessoas preferem desaparecer, sair de cena, do que enfrentar uma videochamada, do que enfrentar o palco, do que segurar o microfone. Gente, isso é muito grave. Eu coloquei até o sinal de alerta, porque isso aqui é muito grave. Network, gente, não é fofoca. Pelo amor de Deus, né? A gente já passou dessa fase. O básico precisa ser dito. Network não é fofoca. E comunicar não é somente abrir a boca e falar. Tem toda uma contextualização em cima disso. Pode passar. E aí, Camila, como é que eu vou fazer para poder melhorar essas ferramentas? Como é que eu posso fazer para não ficar naquele lugar da profissional que sabe, mas não é lembrada? Porque aquela que está se colocando para o game, está se colocando no jogo, ela está sendo vista, ela está tendo agenda cheia e está faturando. Aquela outra que ainda está com aquela mentalidade do julgamento. Não, mas é porque eu tenho trava. Procure ajuda. Rede de contato, conexão, participe de eventos, se mexa. Certo? Então, aqui vamos lá. Praticar escuta ativa. Vamos pensar na nossa fisiologia corporal. Quantos ouvidos nós temos? 2. E quantas bocas nós temos? Não preciso mais explicar. Vamos praticar a escuta ativa. Ouvir mais, entender mais o outro e falar menos. Tá? Acessar pessoas. O que é o acesso de pessoas? Poxa, eu queria tanto fazer um curso com aquela profissional, queria sentar na mesa com ela, mas como é que eu vou fazer? Cara, compra o curso dela. Você vai acessar as pessoas. Agora, uma coisa muito importante que eu coloquei até ali escrito, se vocês quiserem até tirar uma foto. O acesso, ele não garante a permanência.
Você pode acessar a pessoa, mas você vai permanecer na mesa dela? Vai depender do seu posicionamento. Vai depender de como você se comporta. Não adianta só ir fazer um monte de contato se você não se posiciona. E aí a gente volta para onde que eu comecei? Para o autoconhecimento. Tá? Gerar valor, ser contribuição, criar relacionamento. O que é gerar valor, Camila? É colaborar, gente. Nossa, eu estou precisando de uma pessoa. Nossa, eu queria tanto fazer um curso. Ah, não, tem essa pessoa aqui que eu vou te indicar. Gente, você vai contribuindo. O que eu quero que vocês entendam é que eu estou tentando contribuir com vocês de alguma forma. Eu não sei como é que isso um dia pode voltar para mim, mas a minha parte eu estou fazendo. Ninguém jamais vai plantar uva e colher chuchu. Você sempre vai plantar o que é que você vai colher o que você está plantando. O que é que a gente tem plantado ultimamente? Não é isso? E uma coisa importante. Vocês já ouviram falar sobre os 3 Is do networking? Como é que funciona? Os 3 Is do networking. É você ser interessante, você ser interessado, sem você ser somente interesseiro. Porque interesseiro, meus alecrins dourados, todos nós somos. Mas o problema é ser somente interesseiro. Então, a gente sabendo jogar essas 3 palavrinhas aqui, a gente vai estar muito avante de muita gente. Pode passar. Segundo tópico, identidade profissional. Quem é você além do seu serviço? Quando uma pessoa lembra de você, Maria dos Santos do Jorge Pereira, quando a gente escuta falar nesse nome, qual é a referência, qual é a lembrança? Como ela te marcou? Isso é posicionamento. As pessoas elas não vão comprar só um procedimento de você. Como a Fran falou, ela vai estar ali porque ela quer ter aquele momento com você. Não é só comprar o procedimento, o tratamento, o produto. Não é, é a experiência. É a segurança que você passa no resultado que ela vai ter. E principalmente a presença. Às vezes é só um olho no olho, gente. Pelo amor de Deus. Tem uma pesquisa que foi feita numa loja de carros, de concessionária de carros. Então, qual foi a sugestão que o consultor deu para os vendedores? Que naquele mês, eles iam fazer uma planilha e anotar a cor do olho do cliente. O nome do cliente era o João tinha um olho preto. O Pedro tinha um olho azul. E assim os clientes foram fazendo. Os vendedores, desculpa. O que aconteceu no final do mês? Um aumento significativo no número de vendas. Por quê? Porque o vendedor que estava atendendo o cliente, ele teve presença. Ele estava ali para o cliente dele. Isso é uma forma de se posicionar. Pode passar. Mentalidade sem fronteiras, né, gente? Vamos lá. Eliminar crenças limitantes, que foi o que eu falei para vocês. Eliminar esses pensamentos, as coisas que a gente vê, o julgamento. Gente, estamos no século 21, janeiro de 2026. Não existe certo nem errado. Existem pontos de vista diferentes. Quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, nossa, foi ótimo, porque eu saí do julgamento. Se para a pessoa tá bom para ela dessa forma, ok, para mim não tá. Então ela fica no lugar dela e eu fico no meu lugar. Isso é uma quebra de crença. Então, vamos procurar saber quais são as nossas crenças e eliminá-las. Sair do trauma e drama. Gente, essa é uma nhaca que a gente brasileiro tem, pelo amor de Deus. A gente ama fazer um drama e um trauma de tudo, tá? Então, vamos lá. O dinheiro, ele não segue a alegria da tristeza, do sofrimento e da lamentela. O dinheiro, ele segue a energia da alegria.
Lembrem de quando vocês estavam felizes. Quantos negócios vocês fecharam? Vocês passavam na rua, as pessoas te olhavam. Por quê? Porque a energia que você estava reverberando era uma energia de alegria. Então, quando a gente está alegre, a nossa frequência aumenta e a gente sempre vai se conectar com pessoas que estão na mesma frequência que a gente. Então, vamos sair desse trauma e drama. Esse é um tópico também que eu amo falar, mas eu não posso me estender. Gente, espera. Olha, eu fico passando mal nesse momento. Vamos parar com essa palhaçada de negócio de guerreira. Quem é guerreira era a Xena, era a Joana d'Arc que lutou na França, fez tudo que ela tinha para fazer. Nós somos vitoriosas. Vitoriosa, repita comigo, eu sou vitoriosa. Gente, cancela essa palavra do vocabulário de vocês. Por favor. O nosso cérebro, tudo que ele escuta, ele reproduz. Então, a pessoa acha que está fazendo um elogio, a coisa mais linda do mundo. Nossa, você é uma guerreira. Fruta que partiu. Você é vitoriosa. Então, quando alguém falar para vocês dão uma segurada, né? Se tiver uma intimidade, explica o conceito para ela não ficar replicando. Se não, você dá só uma segurada, porque é o que eu faço hoje, porque eu tenho até dificuldade de externalizar essa palavra. Então, isso é também uma mudança de mentalidade. Gente, focar no que a gente é boa de fazer. Tudo que a gente foca, expande. Se a gente está naquele dia que assim, a gente não acordou muito bem e tudo mais, é normal. Mas quanto mais a gente fica remoendo aquilo, mais coisa ruim vai acontecer. O cara vai te cortar no sinal, um vai arrancar o teu retrovisor e assim vai virando aquele negócio. Vai virando. Então, a gente tem que focar no que a gente é boa, no que é positivo. Lembra? Aumenta a frequência e aí você se conecta com pessoas que estão na mesma frequência que vocês, tá bom? Aprender a fazer escolhas. Camila, como é que eu vou aprender a fazer escolha? Fazendo pergunta. Como pode ser mais fácil? Como pode melhorar? O que mais é possível? São perguntas que eu faço diariamente e que me trazem muita clareza. E aí você aprende a fazer escolhas. Às vezes a gente faz escolha que não é tão legal, às vezes a gente faz escolhas que são maravilhosas e assim seguimos adiante tentando, estando sempre em movimento. Reprogramar a mente. Vocabulário da mulher de sucesso. Eu ouvi aqui as meninas falando, eu fiquei super orgulhosa. Elas falavam sempre assim, foi bem desafiador. Nós sabemos o quanto é desafiador. Só viver, gente, já é desafiador, pelo amor de Deus. Quanto mais, tudo mais que a gente inventa. É imigrante, é mulher, ainda vai inventar de empreender, aí tem filho. Gente, meu Deus, cansei. É desafiador. Nunca dizer é difícil. Quanto mais você diz que é difícil, o seu ouvido escuta, o seu cérebro processa isso e você vai começar a criar essa realidade da dificuldade. Então, isso faz parte de um vocabulário de uma mulher de sucesso. Camila, nem sei por onde começar. Podcast. Audiobook no YouTube de graça, que é só o que tem. Para de ficar vendo a vida de quem tá nem pra ti. A mulher lá do Body Splash não sabe nem que tu existe. Aí fica lá. Entendeu? Faz o teu, que é aí que tu ganha mais. E o sinal saiu. Ele deu um bug, voltou. Livros e movimentos. Isso que está acontecendo é o quê? É um posicionamento de mulheres com mentalidade sem fronteiras. Vocês estão dentro do movimento. Pode passar. Quem é referência não disputa preço. Eu estudei, eu paguei, a gente sabe o quanto é desafiador se profissionalizar no Brasil, em qualquer lugar que seja. Mas aqui na Itália, eles têm um creme de la creme especial, né? Dificulta mais um pouquinho. E a gente sabe o quanto foi longo esse percurso. Vou dar uma acelerada aqui. Profissionais bem posicionadas, elas atraem. Então, você já se torna referência.
Visibilidade certa gera oportunidade fora do atendimento. Então, quando você se posiciona, você se torna uma profissional mais requisitada. E aí vem posicionamento, credibilidade e recorrência. Isso aqui segue o fluxo do quê? De um faturamento. Pode passar. Visão de futuro. As mãos cansam, gente. O olho cansa. E o dia continua tendo 24 horas. A agenda cheia, ela já não vai mais te satisfazer. Ela é o limite. E aí, o que você vai fazer para poder sair desse lugar? Você vai criar a sua própria marca, criar produtos. É uma sugestão como opção, né? Que eu estou trazendo aqui para vocês. Produtos de marca próprio. Compartilhar conhecimento é uma forma de você escalar também. E sair da, como a gente fala, da cabine. Você criar uma equipe, você profissionalizar profissionais com o seu método e escalar e expandir e ir para outro patamar que é a gestão de equipes. Pode passar. Esses pilares que eu trouxe para vocês, eles foram e são fundamentais para tudo que eu apliquei nessa minha curto tempo médio que eu estou aqui. Eu cheguei aqui, eu não tinha rede de apoio, eu não era nem botar aqui. Eu era para estar em outro país, eu vim bater aqui, gente. Olha isso que aconteceu. E eu fiz da uva, porque eu moro dentro das vinícolas lá do Prosecco, eu fiz da uva um belo Prosecco. Com toda essa experiência que eu tive, com todo esse movimento que eu fui fazendo. Então, isso eu quis trazer para vocês, para compartilhar. Porque a gente tem aqui muitas coisas em comum, que é a vontade de fazer dar certo, é a vontade de fazer funcionar. E eu tive muito isso, vontade de fazer dar certo e de fazer funcionar e confiança. Acima de tudo, eu sempre tive confiança, mentalidade positiva que ia dar certo. Pode passar. E aqui, fazer um recap do que a gente falou para poder fixar na memória de vocês, antes de tudo, autoconhecimento. E aí vocês vão partir para o network, para a comunicação, mentalidade sem fronteiras e identidade profissional. Isso aqui, esse mapa mentalzinho aqui de vocês, ó. Se vocês conseguirem fazer isso aqui por um mês, eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Pode passar. Diante de tudo isso, eu vi a necessidade de trazer a valorização da mão de obra feminina brasileira para o mundo. Hoje, eu tenho um projeto que se chama Beleza Sem Fronteiras, que nele eu vivo tudo que eu amo. Eu amo viajar, eu amo conhecer gente, eu amo conhecer pessoas inteligentes e trazer essa referência, esse reconhecimento. O nosso mercado, ele é um mercado bilionário, é um mercado que move, que aonde você for, nós seremos bem reconhecidas. Mas as profissionais, elas precisam colaborar, elas precisam crescer juntas, igual uma massa de bolo, que todo mundo possa crescer junto, que todo mundo possa se conectar. Então, o Beleza Sem Fronteiras nasceu a partir disso. E aqui foi um registro que eu tive do meu primeiro evento aqui em Milão, de mulheres da área da beleza, que foi lindo. E tem encorajado, inspirado, conectado e preparado mulheres que, assim como vocês, assim como eu, atravessaram o oceano para fazer a diferença em qualquer lugar do mundo. Muito obrigada. Além da técnica, gente, existe uma mulher que está disposta a ocupar o lugar que é dela. Não adianta estar só pronta. Você tem que estar disposta a fazer o que tem que ser feito. Muito obrigada, graças. Quem quiser me seguir no Instagram, aqui está meu QR, pode passar. E agora a Bia vai dar uma notícia maravilhosa para vocês, né, Bia?